Fala pessoal, tudo beleza? Estamos aí no canal Papa Hora para mais um Papa Drops aqui, o nosso quadro que estamos tentando fazer semanal e tratamos aí sobre assuntos diversos, né? Inclusive lançamentos, né? O nosso tema hoje é God of War Ragnarok. E para comentar aqui sobre esse assunto, né, temos aqui, como sempre, nosso grupo de especialistas, formado por mim, Felipe do canal Lembro Game, e também o meu amigo Adriano aqui, mais uma vez aí para falar sobre diversos assuntos. Perfeito. E antes de mais nada, né, pra quem não sabe, o God of War Ragnarok vai estrear mês que vem, mais precisamente no dia 9 de novembro. E estamos aí, né, vendo expectativas, vendo trailers, vendo imagens e tudo mais aí relacionado a essa franquia que é adorada por muitos. Vamos então, né, primeiramente relembrar para quem não conhece o que é, né, o God of War, né, o que foi isso já no PlayStation 2 quando ele estreou, o que se tornou, né, para hoje em dia já chegar no, sei lá, 17º jogo, vai saber, né? Não, acho que se for fazer uma contagem, são os 3 clássicos, né? Que é o primeiro, o segundo PlayStation 2, aí vem no PlayStation 3. Que tem alguns spin-offs, né? Também, né? Se for pra contar mesmo, é verdade, são bastante jogos. Bastante jogos parecidos, inclusive, né? Porque a jogabilidade vai ser meio que um padrão para aquela época, só foi mudar nesse de 2018, né? E é isso que é interessante, né? É a partir daí que a gente quer começar também a tratar dessa nova linha do tempo, né, do God of War, a partir do primeiro, né, dessa nova leva. Porque no antigo, o que a gente via, né, era muito focado na mitologia grega, né, só deuses gregos, então você não sabia se existiriam outras divindades, se passaria por outros períodos, e basicamente o que a gente viu no primeiro é o Kratos, né, arregaçando geral, né, destruiu a mitologia grega praticamente inteira. Aquela busca de vingança por si só, e é isso, né? A história do clássico é simplesmente ele naquela guerra, pedindo ajuda lá do deus Ares lá, virando um serviçal, depois sofrendo um revés lá na vida dele, depois ele buscando vingança, e é só isso, sem muito aprofundamento do personagem, ele só agindo simplesmente por vingança, e o que você via só ele matando e pegando umas mulherzinhas lá quando ele tinha oportunidade, mais nada, era isso a vida dele. Basicamente, apesar dele ter ganhado esse status de, entre aspas, divindade, ele ainda se mantinha com desejos humanos, né? Ele tinha lá fome, ele comia, ele trepava, ele, né, fazia o que um ser humano geralmente faz, né? Mas isso dentro do contexto até da mitologia grega, né? Por exemplo, se for pegar Zeus, ele sempre saía lá com mulher, então... Não, saía não. Zeus era o maior comilão que tinha da mitologia grega. Então, cara, essa questão dentro da mitologia grega de colocar certos aspectos bem humanos, né? E os piores nos deuses já é de praxe, né? Então eles só pegaram e fizeram o Ctrl-C, Ctrl-V nessa questão, né? De entre aspas, humanizar, né? Não, mas vamos falando sério, né? No caso do God of War. A gente tem essa linha do tempo nova, a gente viu muita coisa no primeiro, que inclusive não fez sentido, né? Eu até comentei em off contigo que eu gostava muito de estudar mitologia, de conhecer, né, essas histórias, essas crendices de outros países. E o negócio que não me desceu no primeiro jogo foi o fato de colocarem o moleque como sendo Loki. Isso daí também pra mim não fez sentido nenhum. Não fez sentido nenhum. O fato dele pegar uma giganta lá também, que tinha o tamanho de uma pessoa normal, também não fez sentido nenhum. Esse é outro problema. Tanto que no final desse novo arco, quando ele chega lá na Terra pra jogar cinzas lá da esposa dele, que era, né, a giganta, da classe dos gigantes, você realmente vê seres gigantescos lá. Ali você vê o tal do cemitério lá. Só que ela não. E outra, você vê nesse próximo trailer agora, né, do próximo jogo que tá prestes a sair aí, um outro personagem também dentro da mitologia, que agora eu esqueci o nome, mas vai ser um gigante que vai ajudar ele. Ele só sabe o que? Ele também é um pouco maior que o Kratos. Ele não é um gigantão. Isso talvez eles coloquem como algum tipo de transformação, algum tipo de magia que deixava eles de tamanho normal. Eu acho que eles vão fazer isso, vão por essa linha. O que também vai estragar, né? São críticas, né, que a gente tem sobre o jogo. Quem jogou, gostou, beleza. Não tô falando que o jogo é ruim. Muito pelo contrário, eu achei bem produzido pra caramba. Não gostei muito da dublagem. Esse negócio de colocar o cara do Johnny Bravo, ele é legal, é uma voz legal pra Kratos, mas eu não vejo, por exemplo, o Kratos antigo com essa voz dele, eu acho que não combinaria. Eu já imagino uma voz assim um pouco diferente, um outro perfil, porque ele era um outro perfil de personagem.
E o que eu vejo, assim, por exemplo, de mudanças, né, que tem lá, né? Eles tentaram colocar uma série de coisas novas, tentaram aproveitar ideias recentes, né? E algumas coisas que a gente colocou na pauta são situações relacionadas à etnia e também o Thor gordo. O que você tem a dizer sobre isso, Adriano? Quando eu vi isso, eu vi um certo burburinho, até algumas páginas que eu sigo também, né, sobre cultura pop e tal. E de começo, assim, me achei estranho, cara, porque dentro do contexto que a gente tá conversando em off, né, o que eu via dentro até do clássico, tirando alguns personagens, sempre foi assim, a certos personagens chaves, Deus, que apareciam assim, tinha um físico, né, bem feito, tal, atlético, e aí quando a gente também tá acostumado até dentro da Disney, assim, bem que a Disney também deu umas rateadas aí, até no Thor mesmo também, mas ele sempre o quê? Ele com um bom físico, tal, bem apresentável, então deu aquele espanto, né, a princípio assim, né, mas o que você acha, assim? Eu achei estranho, né, mas segundo o que você já tinha até me falado, assim, dentro da mitologia mesmo nórdica, não é bem assim como foi passado, né? Então, tem muitas nuances, né? Primeiro porque, assim, cada história depende do pescador que tá contando. Eu sempre costumo dizer isso. A gente vê na própria mitologia grega, né? E a própria mitologia romana, que são praticamente Ctrl-C, Ctrl-V uma da outra, a gente vê deuses que são iguais com nomes diferentes. E do mesmo jeito a gente vê também deuses com a mesma função, né? Se repetindo na mitologia grega. No caso da mitologia escandinava, isso mistura um pouco. Por exemplo, o Odin tanto é bonzinho quanto é mau, entendeu? Tem uma dualidade nos deuses. E o problema que eu vejo em relação à aparência é como que ela é retratada, né? Alguns dizem que o Thor era um guerreiro, outros já tratavam ele como um glutão. Tem histórias, por exemplo, de que ele é representado como gordo. Então, que glutão, né? Basicamente, pra quem não sabe, é um cara que é o comilão. E em todas as histórias ele é retratado como um cara que vive enchendo o rabo de hidromel. E por mais que seja uma bebida, né, alcoólica, o hidromel é como se fosse uma cerveja. Ele é tratado como uma bebida assim que cria essa barriguinha de chope que a gente conhece. Então o fato deles tentarem trazer isso pra série não foi uma coisa que me incomodou. O que eu achei estranho foi a forma como eles colocaram, né? Porque uma coisa é você ser parrudo, né? Porque até eu comentei contigo em off, né? De o Thor ser estilo caminhoneiro, né? O cara ele tem uma barriguinha lá, mas ele é preparado, tem músculo e tal. E outra é esse daí do jogo, na verdade, que na verdade tá parecendo muito mais aqueles nerd assim de nerd de jogar jogo online ali, entendeu? É aquele estigma de nerd gordo. O que chama atenção nesse caso é que dentro do conceito visual que eles se proporam a colocar o Thor, eles fizeram questão de mostrar que ele é parrudinho, né? Ele tem um peso acima, tanto é que pode ver que a pança, parte da pança dele ali, as tetinhas dele lá tá bem à mostra. Então é um design que ele se propõe a colocar, né? O personagem para deixar isso bem evidenciado, né? Então, e aí entra o ponto, né? Por quê? Né? É muito interessante isso porque a gente vê, e as pessoas não acreditam quando a gente fala, né? Que nada é feito por acaso, nada é colocado por acaso num jogo, nada tá ali de bobeira. Então, certamente para eles optarem por esse tipo de design do Thor, do que por um design mais nórdico, mais guerreiro, ou mesmo que fosse se basear, podia até se basear na Marvel, não seria o problema em si. Eles colocaram com um motivo, e o mesmo, né, em relação à questão da etnia, até que a gente comentou em off. Por que alguns personagens mudam de etnia de acordo com a obra, entende? Depende muito de quem está escrevendo e da intenção que aquela pessoa quer passar. A gente está vendo, por exemplo, alguns movimentos aí de censurarem, né, as aventuras de Tintin por conta de questões de racismo. E é uma obra, cara, que é antiguíssima. Então eu acho que, de certa forma, essa obra do Thor Ragnarok está indo por esse caminho. Ela está também incentivando alguns públicos, está tentando fazer um aceno, digamos assim. Não diria incentivando, mas está tentando se conectar com alguns tipos de público e talvez os gordinhos sejam um dos públicos em questão. Se fosse esse o caso, se bem que eu acho que é mais uma questão mesmo de desconstrução de certas imagens que já foram colocadas como heróicos, né, que tem um certo padrão estético. Mas a questão também que o diretor, né, o Cory Barlog, o diretor dessa nova fase aí do God of War, após o primeiro lançado, que ele ficou até bem conhecido, né, porque teve uma boa repercussão, ele acabou demonstrando após isso, dentro do tempo que se passou, né, até agora, que realmente ele tem um viés assim lacrador, né?
Ele é até bem militante assim nas redes sociais dele. Tanto que essa questão que você falou aí de mudança de etnia também ficou agora até um pouco polêmica, que seria a personagem que dentro da mitologia nórdica seria a esposa de Loki, é claramente negra, né? Até aí acho que não teria tanto problema se você fizesse um contexto bem colocado, né, da série, assim, né? Fazendo uma linhagem... mas na mitologia ela é loira. Então, fazendo uma linhagem dela e dela saindo essa linhagem, então você trazendo outra etnia toda, não só um único personagem, que acho que esse é uma questão também que acaba sendo problemática, porque quando eles querem trazer, eles só querem cumprir tabela, né? Fazer o checklist do que eles acham. Só que eles esquecem que, ok, você quer fazer isso, mas dê uma profundidade do personagem, dê uma razão, né? Coloque uma etnia, coloque outros, não só ela, única. O meu problema com esse tipo de mudança é isso, né? É você pegar algo que já está estabelecido e você querer mudar, entendeu? Então muito problema é isso. Não é você pegar e falar, não, porque tal personagem é assim. Não, se tal personagem é assim, faça ele assim, não fique mudando. Cria um personagem novo. O que aconteceu com a criatividade? Não existe mais? O pessoal fala tanto em cegueira intelectual hoje em dia, e as pessoas só são capazes de criar um personagem novo. Aí começa a inventar, muda a etnia de Nick Fury, muda a etnia do Rei do Crime, muda a etnia do Demolidor, muda a etnia da Elektra. Cara, é zoado isso, porque, me parece que falta criatividade e o pessoal tem medo de largar a alça do caixão, de deixar aquele negócio em paz ali, entendeu? Porque quando você faz, vamos supor, vai fazer o 007, beleza, vai fazer o 007, o 007 sempre foi o James Bond, independente do ator, sempre o personagem é o James Bond. James Bond não é o codinome dele, é o 007. Então assim, você vai mudar o ator, beleza, mudou. Aí seguiu, alguns caras fugiram do padrão, porque ele é um agente secreto britânico, então também tem uma certa característica étnica. E agora, me parece, pelo que, né, andou saindo de notícia, que o próximo 007 vai ser negro. Então, beleza, pode ser negro, não tem problema nenhum, entendeu? Já que ele é um agente secreto, teoricamente ninguém sabe qual que é a cara do cara, né? Apesar de já ter saído em mais de 20 filmes. Mas o ponto que eu digo é, por que você vai mudar, entendeu? A mesma coisa, coisas que impactam. Cavaleiros do Zodíaco mesmo, na série da Netflix, Shun é uma menina, e ainda assim vai ser Hades. E aí, agora Hades vai ser uma mulher? É esse que é a parada? Então não faz o menor sentido isso. São mudanças que a gente vive atualmente que estão adentrando diversas mídias, né? Então isso é uma visão de quem está produzindo, que está querendo que o público aceite. A questão é, até agora o público não está aberto a esse tipo de alteração, mas eles insistem. Além de não estar aberto, na verdade não tem com quem você reclamar. O cara gastou o dinheiro e fez aquilo ali. Consome quem quer, entendeu? Esse é o ponto. Então, mas essa que é uma questão que não fecha também, pra gente até não se alongar tanto aqui, mas o que acontece? Quem consome e acaba pagando e dando um lucro para a empresa é quem consome. Se quem consome não está gostando desse tipo de mudança, para que continuar, entende? É aí onde a gente vê que algumas obras elas não são para entreter, elas são para vender um ponto, uma agenda ou mesmo uma perspectiva de realidade. Agora, sobre o jogo em si, você acha que ele teve pontos positivos também? Você acha que vai ter, na verdade, nesse próximo jogo? Pegando daquele anterior, né, que vai culminar nisso. Se a gente for olhar assim, em termos de desenvolvimento de personagem, realmente foi uma mudança boa. Você conseguiu ter uma melhor visão, assim, do que todas as ações acabaram resultando, né, no psicológico dele, do Kratos, ele tendo um certo peso e até de certa forma tendo um ressentimento do que ele fez, né, no passado e tentando ter uma vida, entre aspas, quase normal, né. O problema foi o que a gente já citou, né, algumas escolhas narrativas aí que acabam indo contra o andamento da própria questão da mitologia nórdica, que eles vão ter que trabalhar muito para poder fazer algo minimamente decente. Mas se for pegar como gameplay, é um gameplay ok, legal. Eu não cheguei a jogar, mas eu cheguei a ver a série completa, né, no YouTube e tal, porque eu não tenho dinheiro para ter um PlayStation 4 nem 5, então... Eu também não cheguei a jogar, mas eu gostei bastante do que eu vi. Do que eu vi,
achei interessante, assim, os efeitos. O jogo tem qualidade, isso não pode ser negado. Não, é um jogo, eles falam o tipo A, né? Ou seja, foi gasto não é pouco dinheiro não, um investimento grande ali. Ele aparentou só ter, assim, algumas vezes, né, ficar meio maçante, né, porque a jogabilidade é aquela, mas é interessante aquela jogabilidade que eles tiraram de terceira pessoa total, né, você via o personagem meio de longe, mas meio que a visão quase de ombro, assim, né, mais próxima, assim, atrás do personagem. Eu acho que isso deu mais chance de mostrar o personagem, antes era muito mais focado no cenário, né. Ficou interessante. Eu, de forma geral, tirando a questão da história em si, achei interessante essa mudança. Aí nesse agora eles vão realmente adentrar, né, trazer mais personagens nórdicos, né, que até então deu uma leve pincelada, né, no primeiro. Você não chegou a ver muita coisa realmente dos nórdicos. Agora vão colocar o Thor, né, como a gente já comentou, ele apareceu ali no trailer. O que mais? Qual que é a mãe lá daquele que o Kratos matou? Qual que é o nome dela? Eu vi a série do jogo já tem muito tempo. A que tem a vingança dele por matar o filho dela lá. A mãe do Baldur. A mãe do Baldur vai voltar também pra... Que é a mãe do Thor também. Não sei. Do jeito que tá maluca essa linha do tempo, hein? Então, mas deu pra ver que vai ter um foco e é aquele negócio, né? Quem viu o primeiro sabe que jogaram ali uma profecia, né? Sobre o Kratos ali. Então, a expectativa que o pessoal tá trazendo é se vai ser nesse jogo ou ainda no terceiro que eles vão tentar fazer isso, né? Agora, pra finalizar, você acha que no jogo vai ter, que é uma expectativa que eu tenho, do Loki trair o Kratos e em determinado momento acabar matando ele? Tá aí, olha, eu acho meio difícil, mas eu acho que, pelo que a gente pode entender, até de especulações assim, pode ser que eles vão querer, a partir desse, fazer um desenvolvimento maior no Atreus. E daí pode ser que futuramente eles tentam continuar a franquia com o Atreus. Então, eu acho que pra continuar vão ter que matar o Kratos. Então, é isso que eles plantaram lá naquela profecia do primeiro jogo, lá dessa nova franquia. Mas o que acontece? Será que o Atreus, ele chegou agora, né? Ele vai ter um apego tão grande assim dos fãs pra prosseguir com a franquia? Sabe que o pessoal vai comprar ele? Eu acho que não, cara. Não, porque ele é muito chato. Não, ele é criança, mas mesmo que eles fizeram um desenvolvimento, ele tem o peso do Kratos, cara? Tu sabe o que vai acontecer, na minha visão? Agora vamos usar os meus poderes de oráculo. Na minha visão, eu acho que no avançar dos jogos, talvez nesse ou talvez no terceiro, o Loki já vai dar sinais já de que não presta, entendeu? Eu acho que isso já vai começar meio que a aparecer. E o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que vai acabar acontecendo um efeito assim, meio The Last of Us 2, sabe? É uma péssima referência, eu sei. Eu também odeio esse jogo. Mas eu acho que vai acabar acontecendo uma coisa assim. Eu acho que ele vai pirar o cabeção e vai acabar fazendo merda. E aí ele vai se tornar, digamos, o que o Kratos era. Só que de uma maneira leve, né? Porque hoje em dia você não pode fazer jogos mais violentos, né? Porque tem tudo uma questão de censura e tal. Jogos que nem o God of War original mesmo, esquece que não vai sair. E eu acho que vai acabar seguindo por aí. Pra ele se tornar o que o Kratos ele vai ter que, né, comer muito feijão com arroz. Então ele vai ter que fazer muita merda. Isso talvez comece a ser construído dentro desse jogo, talvez no próximo. É muito relativo, mas eu acho que tudo culmina pra ele se tornar o que de fato o Loki é, né? Porque o Loki, ele é o deus da trapaça, ele é o deus da mentira, ele é tratado como uma entidade ruim, entendeu? Do que eu penso assim, como eles vão tentar fazer, me veio na cabeça agora, que é aquele negócio. Eles tiraram um pouco dessa questão dele ser um deus, pra focar nessa nova franquia, ele mais como pai. Se a gente for pegar essa premissa de pai, pra eles tirarem o Kratos da jogada e fazer uma coisa assim interessante, eles podem fazer o quê? Colocar o Atreus numa situação crítica, o Kratos vem e salva o Atreus e em troca ele salva lá, acaba com problemas, mas em troca ele acaba entregando a vida dele ali e a partir dali o Atreus segue, entendeu? Meio que pra trazer nessa coisa que eles estão construindo muito do Kratos pai, entendeu? Ele morrer em prol da segurança do filho. É isso aí. Bom, eu sei que tem muita coisa ainda pra poder acontecer, pra poder sair, né? Porque o trailer não revela muita coisa, mostra que os gráficos estão bonitos, mostra que o jogo também tá
caprichado em alguns conceitos, só que é tudo muito incerto. Então, como foi no último Papa Drops, a gente se compromete, né, caso vocês queiram, a fazer um Papa Hora completo, né, falando sobre God of War. A gente pode abordar os 3 jogos, pode abordar só os jogos novos, enfim. Isso também depende do que vocês gostariam de assistir. Então, espero que vocês tenham gostado. Foi bem legal a gente ter esse papo, até durou um pouco mais do que a gente imaginava, né? Mas é um assunto que rende. God of War é uma franquia que, mesmo você tendo jogado ou não, é uma franquia que chama atenção. Então, desde sempre teve uma fama muito boa. A gente quer, como gamer, que o jogo se mantenha bom, que o jogo siga bom. E não queremos que essas coisinhas aí que a gente citou, que criticou, acabem por estragar mais essa franquia, né? A gente já vê que tem muita franquia com problemas relacionados a isso. Com certeza. Então fica aqui a nossa despedida aí, pessoal. Nos vemos no próximo programa aí. Abraço! Isso aí. Até a próxima, pessoal. Se possível aí, né? Avaliem, comentem, digam o que vocês acharam e nos vemos no próximo vídeo.